Bora lá, pessoal. Mais um dia finalizado hoje por aqui. Na verdade, o pregão ainda está em aberto aqui. Agora são 5h20 da tarde. Falta aqui mais ou menos 40 minutos para o pregão fechar. Tá? Mas já vamos fazer o fechamento de mercado hoje aqui. Tá? Acredito que não vai ter nenhuma movimentação muito importante agora. Então já dá para a gente gravar o fechamento. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje, meu trade acabou sendo no índice, né? O índice que entregou um belíssimo movimento direcional de alta hoje. Tá? O dólar também deu algumas oportunidades, mas preferi focar no índice aqui no dia de hoje, tá bom? O que a gente teve hoje aqui, pessoal? Primeiro essa abertura aqui em gap de alta, né? Um gap aqui de mais ou menos 500 pontos, mostrando pressão compradora no começo da manhã pra gente. E depois, pessoal, o mercado começa a corrigir, né? Se a gente traça aqui o Fibogap, ó, pegando a mínima do fechamento de sexta com a máxima aqui do primeiro candle de hoje, a gente percebe que o mercado sente pressão aqui na região, ó, de 61.8 do Fibogap, né? Olha só. Primeiro a gente tem um teste nele aqui, pessoal. Primeiro a gente tem esse primeiro teste, depois o mercado não consegue desenvolver ainda. E depois com esse segundo teste, também aqui, se eu não me engano, era a abertura das ações do mercado à vista, ó, que andou aqui de 10 horas, isso mesmo. A gente inicia aqui um movimento de alta, né? A gente percebe muito fluxo de compra nesse candle. Se a gente coloca as médias móveis também, olha só. A gente tinha uma média móvel de 20 aqui ascendente, exponencial. Então, deu início aqui a um belo movimento direcional de alta, né? A partir desse rompimento aqui, pessoal, dessa máxima aqui anterior, o mercado acabou ativando alguns alvos pra gente, né? Primeiro, alvo do pivô, alvo do espelhamento do intraday, e depois, pessoal, fez outro pivô aqui maior, ó. Então daria pra gente trabalhar com vários alvos aí de Fibo, tá? Ou até mesmo também, considerando esse fundo, tá? Com esse topo, ao invés da mínima do fechamento de sexta, tá bom? Primeiro com esse alvo que já está marcado, pessoal, olha só. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo cravado nessa região. Depois, olha só, pegando agora esse outro fundo, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo, e o terceiro alvo estaria um pouco mais acima aqui, ó, nessa região, tá? Traçando agora o espelhamento do intraday, que seria outro alvo bem importante, pegando essa mínima com esse topo, olha só, primeiro alvo, segundo e terceiro alvo, tá? E por último, pessoal, um alvo bem importante aqui, ó, seria desse fundo com esse topo, ó, o mercado retrai aqui na região de 50%, troca a polaridade também, ó, com o topinho da abertura, e acaba entrando fluxo comprador nessa região e ativando, ó, esse pivô de alta, tá? Esse pivô, pessoal, daria alvo, ó, nessa região, tá? Que foi basicamente aqui a região onde o mercado acabou segurando e fazendo máxima aqui no dia de hoje, tá? Outro ponto importante, pessoal, que a gente tinha nessa região é o seguinte, olhando por um contexto um pouco mais macro, ó, aqui no gráfico de 15 minutos, a gente tinha, ó, região de Fibo, tá? Pegando esse fundo com esse topo, a gente percebe que essa aqui é uma região de 50% de retração um pouco mais macro, ó. Pelo gráfico diário também dá pra gente ver isso, olha só. Pegando esse topo isolado, com esse fundo, aqui a gente tem uma região de 50%. Junto com essa região de 50%, a gente tem uma média móvel de 9, tá? Descendente aqui do gráfico diário, que acabou fazendo preço exatamente nessa região, tá? Então aqui era um ponto muito importante para a gente ficar ligado, beleza? E o mercado simplesmente falhou topo aqui nessa região e está fazendo agora, pessoal, até o momento, uma correção lateral, né? A gente percebe que o mercado não tem força para fazer uma correção em regiões de Fibo, porém ele fica lateral nessa correção. Isso aqui mostra força compradora ainda nessa região, visto que eles não estão conseguindo, né, não estão deixando os vendedores fazer uma retração desse movimento de alta aqui inteiro, tá bom? Se a gente pega a Fibo, ó, de mínima e máxima do dia de hoje, o mercado não chegou a corrigir nem no 38.2, tá bom? Então, isso aqui mostra muita força compradora, beleza? Observando os possíveis gatilhos, pessoal, aqui pelo gráfico de 5 minutos, ó. Vamos lá, o que daria pra gente entrar na compra nesse movimento aqui de alta, né? Primeiro, pessoal, pelo gráfico de 5, ó, nesse candle, depois nesse candle, talvez nesse candle aqui, ó, também, nesse candle
E por último, e já um pouco mais arriscado, porque o mercado já estaria mais esticado na cara de alvos de Fibo, nesse candle aqui, tá bom? Esses foram os principais gatilhos aí de hoje pelo gráfico aqui de 5 minutos. Gráfico diário, pessoal, está em aberto ainda, né? Mas é aquilo lá. A gente está testando uma média de 9 descendente aqui do gráfico diário. A gente tem aquela retração de Fibo, ó, que a gente tem que ficar ligado, que eu mostrei para vocês. Por enquanto, se o mercado fecha assim desse jeito e ganha a máxima de hoje e amanhã, a gente pode vir testar ó, esse 61.8, né, um ponto para a gente ficar atentos, tá bom? Ibov, pessoal. Ó, o Ibov a gente está aqui também na média móvel de 9. Vamos ver se tem retração de FIBO aqui também. Ó, mesma coisa, também estamos nos 50%. Então, mesmo cenário anterior que o índice futuro, tá bom? Dólar, pessoal, vamos lá. Vamos fazer a análise do dólar aqui. Dólar também dá algumas oportunidades hoje, tá? Porém, achei que o índice foi até melhor no dia de hoje, tá bom? Dólar abre aqui hoje, pessoal, com um gap bem pequeno, né? Um gap aqui de 4 pontos, né? Pega a região aqui da VWAP do dia anterior, sente também essa região de fundo, ó, que a gente tinha de sexta-feira. Ó, a gente tinha uma região de suporte bem definida aqui. Então a gente já testa essa região logo na abertura e acaba entrando no fluxo comprador aqui, tá? A gente tinha um 61.8 que podia segurar, que era essa mínima com esse topo, né? O mercado até cravou um 61 e depois conseguiu romper. Chega nessa região, faz um padrão de reversão, né? A gente tinha essa região aqui de resistência muito bem definida, né? De sexta-feira, e o mercado acaba falhando o topo exatamente, ó, nessa região, tá? Uma região aqui de topo isolado que a gente tinha. A gente percebe que a entrada de bastante fluxo, bastante defesa vendedora, né, nesses candles, e o mercado acaba iniciando uma estrutura de baixa aqui pra gente, né? Ó, acaba fazendo um pivô de baixa aqui e um outro pivô até maior, ó, depois desse ponto, confirmando a perca de todas essas regiões de fundo aqui, tá? Então acabou gerando alguns alvos de FIBA aí pra gente. Se a gente trabalha, ó, primeiro com esse pivôzinho menor, ó, o mercado retrai aqui no 61.8, falha topo aqui e perde o fundo no candle seguinte. Então, esse aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo de Fibo, quase pegou nessa região, né? Esse outro pivô maior, ó, desse topo com esse fundo, o mercado retrai na região de 50%, quase 61 e depois acaba perdendo essa região. Então, primeiro alvo seria aqui, segundo alvo mais abaixo. E também teria o espelhamento, né? Pegando essa máxima com esse fundo, daria alvo um pouco mais abaixo dessa região que acabou segurando. Essa região que segurou, pessoal, também era uma região de suporte muito bem definida de sexta-feira, que foi a região ó, de mínima de sexta. Então essa região como um todo aqui, ó, era uma região para a gente ficar atento, né? Porque era uma região que o mercado tinha segurado algumas vezes aqui sexta-feira e acabou segurando hoje também nessa região. O mercado acabou não dando continuidade ao movimento de queda aqui nesse ponto, tá bom? Se eu não me engano, também tinha retração de FIBO aqui, tá? Deixa eu apagar esses estudos, pessoal. Pelo gráfico diário aqui, ó, se eu não me engano, tinha retração de FIBO. Pegando esse fundo com esse topo, olha só, 50% de FIBO aqui nessa região, olha só. Então, mais uma confluência para o mercado segurar nesse ponto, era essa retração macro aqui de FIBO, tá bom? Bom, pessoal, o mercado falha fundo aqui nessa região e começa a corrigir, né, o movimento de queda do intraday. Se a gente puxa a FIBO agora para a gente medir esse movimento, ó, o mercado chegou aqui na região de 38, né, acabou sentindo um pouco de pressão, depois rompeu, e agora aqui a gente pode estar vindo buscar esse 50% de FIBO também. Tá? A gente até tinha uma região importante aqui de 38, que seria também toda essa região de fundo anterior que o mercado rompeu, né? Porém, acabou que não fez muita pressão essa região e o mercado agora no final da tarde consegue romper e pode vir testar aqui esse 50 ou até esse 61, tá bom? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 no dólar, o que a gente teve aqui? Vamos lá. Na minha visão, os melhores gatilhos com stop mais aceitável hoje, pessoal, aqui no gráfico de 5 foram nesse candle aqui, tá? Ou depois nesse candle, tá? Para mim foram os principais gatilhos de entrada hoje aqui pelo gráfico de 5 minutos do dólar, tá? Gráfico diário aqui, pessoal, vamos dar uma olhada? Lembrando que o gráfico está em aberto aqui ainda, né? Falta meia hora aí para fechar o candle. Ó, a gente está numa região importante aqui, né? Que é essa região de máxima isolada, né? Hoje, mais uma vez, a gente acabou rejeitando,
né, o rompimento dessa região. A gente tem uma média móvel de 9 ascendente, né, pode ser um possível ponto de suporte. E também a gente tem aquela retração que eu mostrei para vocês, né, que hoje o mercado se curou nos 50%. Só alguns pontos aí, ó, que a gente tem que ficar ligado. Se a gente perde a mínima de hoje, grande chance da gente vir testar esse 61 com a média móvel de 9. Se a gente rompe, pessoal, essa região de topo aqui também, que está segurando sexta-feira e hoje, aí a gente tem que ficar ligado com essa 200 aqui do gráfico diário, tá? Mas vai abrir um bom espaço para a gente testar até ela, tá bom? Então, esses pontos que eu vejo aí para a gente ficar atento por enquanto. Beleza? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar aí no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, vamos que vamos. E bora que amanhã tem mais. Valeu, galera. Abraço.